Amém, glória a Deus, aleluia. Você está feliz? Amém. Deixa eu ver a cara aqui de alguém que está feliz. Pastora Adriana, está feliz aí, pastora Adriana? Quem está feliz está sorrindo, tá não? Bora lá, pastora Adriana. Pastora Silvia, está feliz aí? Maricés está rindo hoje, ó. Glória a Deus. Quem mais está feliz? Tem alguém aí que está nos visitando pela primeira vez? Pode levantar a mão assim, deixa eu te conhecer. Tem um casal aqui, não é, com uma criança, tem duas pessoas ali, tem uma outra lá atrás. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, sejam bem-vindos, amém? Essa igreja abraça vocês e que vocês possam voltar muitas outras vezes. Eu espero que o Espírito Santo fale com você nesta noite, amém? A pastora falou aqui dos voluntários, não é? Aqueles que servem nesta casa, estão, não é, desprendidos a servir, a ajudar e cooperar com o crescimento do reino. Então, se você é talentoso, amém? Se você faz algo, se você sabe fazer alguma coisa, você pode se apresentar como voluntário dessa casa, amém? Você vai ser encaixado aí nos ministérios para poder cooperar com a obra do reino de Deus, amém? Então, se você não sabe fazer nada, você pode contribuir. Tem gente que sabe ganhar dinheiro, gente. Quem é que sabe ganhar dinheiro aí? Glória a Deus, pastor Fabrício. Ensine as pessoas a ganhar dinheiro, amém? Tem gente que sabe ganhar dinheiro, outros não. Então, se você sabe ganhar dinheiro, se você é empreendedor, se você sabe fazer alguma coisa, se apresente. Fala, pastor, olha, eu quero ensinar o povo da igreja a ganhar dinheiro. Tem aquelas pessoas que sabem, nunca ficam sem dinheiro. Então, tem gente que tem dons, que tem talentos, e sabe que os seus dons e os seus talentos, não é, quando você não é, utiliza isso no reino, você vai ser abençoado, as pessoas vão ser abençoadas, a igreja vai crescer, amém? Você vai crescer, e eu vejo que nisso começa um avivamento em toda a casa do Senhor. Então, se você está aí, quer ajudar e cooperar em alguma coisa nesta casa, eu sempre gosto de lembrar que as pessoas cooperam, ajudam, mas sempre tem os critérios, não é? Sempre tem as regras, e a gente não pode, não é, fugir aí dessas regras, não é? Porque somos uma casa organizada e precisamos, não é, trabalhar dentro desta organização. Então, se você quer cooperar, se você quer ajudar, se apresente, amém? Você pode falar comigo, pode falar com a pastora Vânia, pode falar com o pastor Pedro, pode falar com a pastora Adriana, pode falar com o pastor Fabrício, amém? Fale com alguém da liderança, fala com o seu líder de célula, amém? Aqui nós temos, não é? A igreja é uma igreja em células. Quantos tem uma casa aqui? Eu digo que moram numa casa, não é? Talvez você não tenha uma casa, mas mora numa casa, mora de aluguel, ou mora com a mãe, mora com o pai, mora com a sogra. Tem sogra, gente boa, não é? Tem sogro bom, tem sogra boa, não é? Às vezes as pessoas moram com o sogro, com a sogra. Eu não recomendo, mas numa necessidade você... Eu disse que eu não recomendo morar com a sogra nem com o sogro. Estou falando numa necessidade, porque a Bíblia ensina, não é, que deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, vai se unir à sua mulher e vai ter a sua própria casa. Amém? Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem o quê? O pai e a mãe. Então, isso é bíblico. Agora, tem sogra que é gente boa, não é? Eu não daria certo morar com a minha sogra. Ela é gente boa, mas conhecendo a minha sogra, eu não ia morar com ela, não é? Então, gente, é uma bênção. Então, quantos aí, não é, tem uma casa?
Você tem uma casa, você mora num apartamento, não é? Onde tem uma sala, onde tem um quintal, e você pode receber na sua casa uma célula. Você pode só receber, você não precisa ministrar, você não precisa pregar, só receber as pessoas, não é, para uma célula. Então esteja pronto, amém? Porque quando uma célula se multiplicar, ela pode, não é, multiplicar aí para a sua casa. Então você prepare a sua casa. É engraçado que quando você lê as Escrituras, a Bíblia, principalmente ali o Novo Testamento, você vai descobrir que o ministério de Jesus, ele aconteceu nas casas das pessoas. Eu não digo todo o ministério, mas a maior parte do ministério de Jesus, Jesus pregava nas casas. Jesus curava nas casas. Jesus ensinava nas casas. Jesus tinha comunhão, não é, com as pessoas, com os seus discípulos, nas casas. É tão interessante quando você está lendo as Escrituras, que na época de Jesus, gente, não tinha igreja como nós temos hoje. Igreja como nós temos hoje foi aparecer lá no 4º século depois de Cristo, 400 anos depois. Vocês sabiam disso? As igrejas eram o quê? Nas casas, eles reuniam nas casas, eles, não é, oravam nas casas, eles aprendiam a palavra nas casas, o evangelho era ministrado nas casas, as pessoas eram curadas nas casas das pessoas. Você sabia disso? Só depois que lá o imperador Constantino deu na cabeça dele lá, né, de começar a construir os grandes templos, aí surgiram, né, as igrejas, as pessoas então começaram a ir para as igrejas, mas antes era, não é, praticamente nos lares, nas casas. Quando você vê a igreja, não é, aqui do Novo Testamento, eram nas casas das pessoas, e nas casas as pessoas aprendiam, não é, o que era o evangelho, as boas novas, não é? Essa notícia boa, tudo nas casas. Por isso que hoje, quando você abre a sua casa para não é, uma célula, ali está a igreja de Jesus. Amém? Imagine lá a sua casa é uma igreja de Jesus. E ali você recebe a palavra, ali você recebe o evangelho, ali você é curado, ali você é doutrinado, não é? Ali você está em comunhão com os seus irmãos, na sua casa. Tem gente que tem uma casa grande, com piscina, né? Uma casa com a sala grande. Tem outros que têm uma casa pequena, às vezes num bairro distante. Mas você pensa que em cada casa, tendo ali alguém ministrando, Jesus está presente, o Espírito Santo está presente, você está se alimentando da palavra, as pessoas estão crescendo na fé, não é? Estão ali recebendo a oração de um, de outro. Pensa bem, um grupo de pessoas ali orando, ministrando sobre a sua vida, você recebendo cura, você recebendo libertação na sua casa. Você já parou para pensar nisso? Eu fico pensando, aconteceu não é, na história bíblica, quando Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, e ali, não é, eles estavam trazendo a arca do Senhor, que representava o que? A presença de Deus, a glória de Deus. Quando a gente fala a glória de Deus, a gente fala assim, da presença de Deus manifesta. A glória de Deus desceu ali, quer dizer que Deus desceu de uma forma, não é, onde Ele se manifestou, onde ali aconteceu, não é, milagres. Então Davi estava trazendo a arca de Deus num carro de boi, e os bois tropeçaram,
a arca, não é? Estava caindo, um dos servos ali de Davi, chamado Uzá, foi segurar a arca, e a Bíblia diz que ele caiu porque o Senhor o feriu, e ele caiu e morreu. Pastor, mas por que ele morreu? Porque ele foi segurar a arca podia ter caído, podia ter quebrado, não é? Podia ter danificado, e ele foi segurar a arca e caiu. Porém, a palavra do Senhor ensina que ninguém deveria, não é, tocar na arca ou segurar a arca. E ele foi ali contra a palavra de Deus e foi ferido naquele dia. Morreu, Davi ficou triste. Pensa, se entristeceu. Pegou a arca e mandou para a casa de um adorador. O nome dele é até meio estranho, Obed-Edom. E a arca ficou ali, não é? Por alguns meses. Enquanto a arca estava na casa de Obed-Edom, e eles fazendo culto ali, não é? Respeitando a arca, honrando, não é? A arca do Senhor, a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom começou a prosperar. Será que Jesus já falou com você aí sobre a sua casa? E quando você abre, traz, não é, a arca de Deus, traz a presença de Deus para a sua casa, e ali, não é, pessoas estão recebendo a palavra, as pessoas estão, não é, recebendo o evangelho, as pessoas estão sendo curadas, a presença de Deus está ali manifestando naquela casa. Da mesma forma, não é, o Espírito Santo está trazendo a provisão, a bênção, a prosperidade para a sua casa. Amém, gente? Então vamos servir a Jesus. O texto que eu queria ler hoje fala um pouco sobre Jesus ministrando na casa, que é o Evangelho de Marcos, do capítulo 2. Bote aqui para a gente ler Marcos, capítulo 2. Diz assim a palavra: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Olha aí que coisa maravilhosa. Jesus entrou em Cafarnaum, não é? E era uma cidade, provavelmente essa casa aqui era a casa de Simão Pedro, onde também ele curou a sogra, não é, de Pedro, onde também ele curou o centurião, onde houve a multiplicação dos pães e tantos outros milagres que aconteceu nessa região de Cafarnaum, que era ali, não é, na Galileia. E Jesus estava ali, ele em casa, Jesus estava na casa. O verso 2 diz o seguinte, bota para nós lá o verso 2. E muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Tinha tanta gente aqui nesse dia, que havia uma multidão, né? Ali na porta, na frente da casa, do lado, havia muitas pessoas, havia ali uma grande multidão. E Jesus estava em casa, Jesus estava dentro da casa. E a Bíblia diz que ele estava ali, não é, ensinando, não é, ministrando a palavra. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus pela sua casa. Glória a Deus porque lá, não é, a palavra de Jesus, ela é ensinada. E ela é ensinada pelo Espírito Santo. Então quando você tem esse entendimento, você entende, poxa, minha casa, ela pode ser uma bênção para alcançar pessoas, pode ser uma bênção para a minha família.
pode ser uma bênção para os meus filhos. Muitos não vão ouvir o evangelho numa igreja, mas vai ouvir o evangelho numa casa. Amém, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas pessoas podem ser curadas na sua casa. A oração da fé sarará o enfermo. Bora lá alguém, gente. Eu gosto de falar um pouquinho alto assim para despertar você, para acordar você, para chamar a sua atenção. Porque ali, a palavra de Deus ministrada, nós vemos que quando você escuta a palavra, vem também a fé. Você não vai ter fé, querido, sem ouvir a palavra de Deus. Porque nesse texto bíblico, a Bíblia diz que Jesus estava nessa casa, provavelmente a casa de Simão Pedro, e ali Jesus anunciava-lhes a palavra. Verso 3. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. 4 homens vêm carregando um paralítico para essa casa, gente. Por quê? A pergunta aqui é como? Por que esses homens estavam carregando esse paralítico? Por que eles estavam levando o paralítico para esta casa? Por que eles estavam levando o paralítico onde Jesus estava? A Bíblia está falando que trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. 4 homens, 4 amigos, estavam carregando um homem paralítico e eles estavam indo para a casa onde Jesus estava ensinando. Se a gente for lá em Isaías, abre lá Isaías para mim, no capítulo 9. Isaías capítulo 9. Diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho além do Jordão, Galiléia dos gentios. Antes essa terra era o quê? Desprezível. Estava em trevas. O profeta Isaías aqui, que é um profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? Aquele que profetizou a respeito do Messias, Jesus, do seu nascimento, da sua vinda, do seu sofrimento, da sua morte e tantas outras profecias que nós encontramos no Novo Testamento. Isaías foi profeta do reino de Judá. Ele profetizou durante o reinado de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, que foram reis de Judá. E ele profetiza a respeito desta terra, que era a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos, ele diz, tornará o caminho do mar da Galileia, ou do Jordão, dos gentios. O próximo versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Um povo que estava sofrido, um povo que andava em trevas, um povo sem esperança. Mas o profeta está o quê?
trazendo esperança, trazendo uma profecia, dizendo: esse tempo vai chegar para este lugar, este tempo vai chegar para este povo. E ele continua, não é? Se você for lendo a profecia do capítulo 9, ele vai falar da vinda de Jesus, não é? Que o menino nos nasceu, ele, não é? É o príncipe, ele é o pai da eternidade, ele é o rei de toda a terra. Ele vem falando, não é, da chegada de Jesus. Agora, esses 4 homens que vêm carregando, queridos, o paralítico. A pergunta é: por que eles estavam carregando o paralítico? Porque eles entenderam que a vinda de Jesus, que a chegada de Jesus ali naquele lugar estava trazendo esperança para o povo. A profecia de Isaías, né, estava sendo cumprida. E eles, ouvindo a respeito, não é, do que Jesus estava fazendo, porque tinha ali uma grande multidão. Gente, não se reúne uma grande multidão sem que esteja acontecendo alguma coisa. Preste bem atenção. A pastora Vânia hoje falou sobre, não é, a pregação de João Batista. Não é? João Batista apareceu, não é, pregando no deserto. Estava no deserto, pregando a palavra num lugar deserto. Mas a Bíblia diz que vinha gente de todos os lugares para ouvir a pregação de João Batista. João Batista não tinha, não é, uma aparência, eu posso dizer, muito agradável. Parecia ser alguém estranho. Vestia, não é, roupas de camelo. Se alimentava diferente dos outros. Porém, a Bíblia diz que as pessoas vinham onde eles estavam pregando, no deserto, e ali, ao ouvir a palavra, não é, do profeta, o que ele estava anunciando a chegada do reino, anunciando o Messias, as pessoas criam e eram o quê? Batizadas. Elas iam ouvir João Batista, entende? Elas chegavam lá e eram multidões, eram muitas pessoas. Então, queridos, não se aglomera muita gente sem que algo esteja acontecendo. E chegaram ali esses 4 homens, se depararam, queridos, com uma grande multidão na casa e eles não podiam passar. Não tinha como entrar. Essa igreja já ficou tão cheia de gente, né, numa conferência, que não tinha como entrar. Eu mesmo fiquei do lado de fora. Fiquei ali naquela porta lateral ali, só olhando do buraco, porque eu não aguentava ficar aqui dentro de tanto calor. Foi na época da reforma, quando nós tiramos o ar-condicionado e caiu bem no dia da conferência, e nós entendemos de alugar uns ventiladores que jogavam água. E botamos aqueles enormes ventiladores ali que jogavam aquela água para refrescar o ambiente, só que em vez de refrescar, foi misturando aquele calor com aquela água, com o fedor do povo, não é? Eu falei assim: eu não dou conta de ficar aqui dentro. Eu fiquei do buraco ali, só olhando do buraco, não tinha como entrar. Porque era tanta gente, era tanta aglomeração, não é? Muitos adolescentes, quando veio o Alessandro aqui, e era tantos adolescentes aqui na frente, aqueles meninos pulando. E eu falei assim: meu Deus do céu, estou para dar um ataque aqui, e esses meninos ali pulando, né? E eu lá do buraco não conseguia entrar. E esses 4 homens, chegando ali onde Jesus estava ministrando a palavra, dentro da casa estava cheio, fora da casa estava cheio. Esses homens encontraram um obstáculo. Eles encontraram uma multidão na frente deles.
Eles encontraram um paredão na frente deles, pessoas querendo ouvir Jesus, pessoas querendo receber de Jesus, talvez ouviram sobre a cura da sogra de Pedro, estavam ali, cada um buscando a sua necessidade, buscando serem curadas, buscando receber algo daquilo que estava acontecendo naquela casa. Só que havia o que? Um obstáculo. Talvez na vida, você como um cristão, você que nos visita hoje, você que está me ouvindo de casa, você vai encontrar um obstáculo. Você vai encontrar uma dificuldade. E quando você encontrar uma parede, um muro, eu fico pensando que Deus prometeu ao povo dele, quando saíram do Egito, uma terra que manava leite e mel. Só que quando eles atravessam o Jordão, eles dão de cara com Jericó. E em Jericó tinha uma cidade, fortaleza, cercada, por grandes muros, cercadas por uma grande porta, grandes portais, que aos olhos humanos seria impossível entrar, conquistar, aquela cidade. E eu digo que esses homens também carregando aquele paralítico, eles encontraram também um obstáculo. Mas onde há, queridos, a fé, onde há alguém que crê, mesmo diante dos obstáculos, é possível você conquistar. Aos olhos naturais, quando você olha, você vê um paredão, você vê a dificuldade, você vê que é algo, que aos olhos humanos impossível, como eram as muralhas de Jericó, mas Deus deu um comando. Deus falou com o povo: olha, vocês vão fazer algo inusitado, algo que não é comum. Ele diz: durante 7 dias, o primeiro dia vocês dão uma volta, até o 6º uma volta, no 7º vocês dão 7 voltas. E quando vocês gritarem, um grande grito, as muralhas ruirão. Você tem coragem? Você tem coragem de fazer algo, diferente? Você tem coragem de fazer algo, que não é comum? Algo incomum? Você tem coragem? Porque esses 4 homens, eles pensaram: não tem como a gente entrar, pela frente, não tem como a gente entrar pela lateral, não tem, mas tem, a possibilidade de se entrar por cima. Esses homens carregando na maca um homem paralítico, você pensa, para subir no telhado da casa, para destelhar esse telhado, para poder alcançar onde Jesus estava ministrando. Não foi, gente, uma coisa fácil. Teve que ter alguma estratégia, teve que ter uma corda para puxar aquele homem para cima. Tiveram que destelhar, tirar as telhas ou a palha da casa, eu não sei, como era, provavelmente era de palha. E eles começaram a tirar a palha, acharam um buraco e desceram o homem pelas cordas até o lugar onde Jesus estava.
Então, eu quero pensar com vocês nessa noite, que para nós alcançarmos, não é, algo impossível, você precisa agir. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das barreiras, mesmo diante dos muros, você precisa agir. Nem que seja gritando, nem que seja subindo em cima do telhado, nem que seja correndo, nem que seja louvando, nem que seja orando. Você precisa fazer alguma coisa. A maioria das pessoas não fazem nada. Quando vê a dificuldade, elas retrocedem. E a Bíblia diz que nós não somos o povo que retrocede, mas nós somos o povo que avança. Você não pode retroceder. Você começou a sua vida, não é, no Evangelho. Você começou crendo na palavra de Deus. Você foi salvo. Você não pode retroceder. Mesmo diante, queridos, não é, dos impedimentos, mesmo diante das barreiras, mesmo diante das dificuldades. Isso exige de você fé. Então você precisa agir. Ação. Eu fico ouvindo aqui, e a pastora disse que nós fomos doutrinados, não é? Por pastores que nos ensinaram a ofertar, que nos ensinaram, não é, a ser dizimistas fiéis. Quantos de nós encontramos, não é, um grande obstáculo nessa área? Quantos de nós encontramos, não é, essa parede, esses muros, e você não tem coragem? As pessoas não têm coragem de plantar a semente. As pessoas não têm coragem de semear. As pessoas não têm coragem de dar uma oferta. As pessoas não têm coragem de serem dizimistas fiéis. Eu pergunto, como pode acontecer um rompimento financeiro na sua vida se você não tem coragem? Vamos lá, alguém. Ah, pastor, mas tu não sabe a minha dificuldade. Aqueles homens se depararam com uma dificuldade, mas eles não pararam. Eles disseram, vamos dar um jeito, vamos fazer algo. E muitas vezes você não tem coragem. Você fica incrédulo. Você fica desacreditado com a palavra de Deus. Mas você precisa romper. Porque quando o teto foi aberto, você pensa bem, Jesus ali naquela sala, né? Estavam ali alguns doutores da lei, os escribas, né? Estavam ali ouvindo o ensino de Jesus e em movimentação em cima do telhado. Jesus olha, não é, para cima e vê aqueles homens destelhando tudo, arrancando tudo em cima e abaixando aquele homem, né, paralítico, ali onde Jesus estava, no meio daquela sala. Sabe o que Jesus fala? Sabe qual foi a reação de Jesus? E a Bíblia diz que vendo a fé deles, Jesus viu a atitude, Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus viu. E Jesus, vendo a fé deles, disse: filho, os seus pecados são perdoados.
Glória a Deus. A atitude daqueles homens fez Jesus ver o quanto aqueles homens, não é, crendo nas profecias, crendo no que eles ouviram, não é, a fama de Jesus percorreu por todas as aldeias, as vilas, não é, as ruas, as cidades, e aqueles 4 homens, não é, cheios de fé e de esperança, romperam a multidão, abriram, não é, o telhado da casa e baixaram um homem paralítico diante de Jesus. E Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus diz: perdoado estão os seus pecados. Os pecados do paralítico. Aquele homem, por algum motivo, primeiro lhe foi perdoado os pecados. Gente, Jesus vê nesta noite o seu coração. Diante da ministração da palavra, não é, do evangelho, Jesus vê o seu coração. Tem gente que ele está aqui, mas não está aqui. Não. Ele ouve, mas não escuta. Tem uns que estão preocupados qual é a hora que vai terminar a reunião. Outros estão aqui, como estavam ali naquela casa, alguns religiosos, especulando, né? Tem gente que vem especular. Qual que vai ser a pregação da noite? Quem que vai pregar? Qual vai ser o louvor? Vem especular. Outros vêm ver a roupa dos irmãos. Vamos ver qual a roupa que a pastora Silva está usando hoje. Aquela pastora, vamos ver a roupa dela hoje. Ela gosta de descabelar lá em cima, vamos ver a roupa dela hoje. Gente, eu estou falando mentira? Se a carapuça serviu, meu filho. Outros dizem, aquele pastor só fala de dízimos e oferta. Outros, a pastora Adriana, aquela pastorinha. Vem especular no culto. Pessoas religiosas. Vem ver o que está acontecendo. Hoje eu vou naquela igreja. Vou ver o que está acontecendo lá. Havia muita gente ali naquela casa, a Bíblia diz que não tinha como entrar, e lá dentro estavam quem? Pessoas religiosas. E quando Jesus diz assim, olha, perdoados estão os seus pecados, a Bíblia diz que eles cochicharam um com o outro. Quem é ele para perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Dentro do contexto que nós estamos lendo ali, não é? Eles falaram que isso é uma blasfêmia. Obrigado aí, porque você está acompanhando o texto, não é? Com eles, como eles se atrevem a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Se você não sabe, nesse texto, Jesus ele está aqui se declarando que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E eles cogitando ali, os religiosos, né, discutindo um com o outro. É assim, é daquele jeito, não pode ser assim. Não tem assim na igreja, não? Não tem gente assim na igreja, não? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eles estavam fazendo isso aqui, Jesus estava ensinando ali na casa e eles estavam cogitando entre eles, né? Falando entre eles. Como pode ser assim?
Como é que pode ser isso? Não pode ser assim. Blasfemavam. A Bíblia diz que, Jesus diz que vendo o coração deles, que eles estavam murmurando, cochicho um com o outro ali. Não tem gente assim na igreja não, gente? Cochichando um do outro, falando que é assim, assado, tem que ser assim, deve ser assim, o pastor não pode falar isso, a pastora não pode falar aquilo. Não tem ninguém assim, né, aqui, nessa igreja. E era um grupo de pessoas o quê? Religiosas. E Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? Gente, a Bíblia diz que você deve guardar o seu coração. Guarda o seu coração para não pecar contra Deus. Guarda o seu coração. Fecha a sua boca. Cuidado com a língua. Tiago, no capítulo 4, diz que a língua tem um poder enorme. Ela é como o leme do navio, não é? Que é pequenininho, mas pode, né, mover todo o corpo do navio para uma direção ou para outra. Ela diz que a língua é um pequeno fogo, não é? Como um palito de fósforo que incendeia uma floresta inteira. Há poucos dias, lá no Havaí, vocês viram o noticiário aí, um vento soprou contra a ilha ali dos Estados Unidos, no Havaí, e queimou, não é? Quase uma cidade inteira, queimaram os carros, as pessoas tinham que sair do carro e se jogar no mar, senão seriam mortas. Você pensa bem o que a língua pode fazer. Pode matar as pessoas, pode desviar as pessoas, pode levar as pessoas para o inferno. Então, cuidado com a sua língua, cuidado com a sua boca. E aqui, esses religiosos, não é? Pensando essas coisas em seu coração, Jesus sabendo que eles estavam pensando daquela forma, aí Jesus responde para eles. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, ou levante-se, tome o teu leito e anda. O que é mais fácil? Dizer para o homem que os pecados dele estavam perdoados, ou dizer àquele paralítico, não é, pelo motivo que ele estava ali, não é, dos seus pecados, paralítico. E eu quero dizer, gente, que o pecado paralisa muita gente. Você pode estar dentro da igreja e paralítico. Paralisado nas suas ações. Paralisado no seu ministério. Paralisado no seu casamento. Paralisado nos seus negócios. Por causa do pecado. O pecado pode parar você, paralisar você. O homem não andava, muito menos, sei lá, se ele mexia os braços ou a cabeça, ele estava paralítico, ele estava paralisado. O pecado paralisa as pessoas. O pecado detém as pessoas. O pecado para as pessoas de crescerem, de avançarem, de serem crentes verdadeiros. O pecado para as pessoas. E às vezes dentro da igreja existem pessoas, não é, que não se arrependem, existem pessoas que não pedem perdão, existem pessoas que não voltam atrás, existem pessoas, não é, orgulhosas, que não submetem, não são humildes. O pecado paralisa. E Jesus, então, vendo a atitude daqueles homens, não é que estavam ali especulando, ouvindo o ensino de Jesus, porque Jesus estava ensinando. Hoje vocês estão recebendo o ensino.
E quantos aqui estão especulando? Eu não sou Jesus não, gente. Mas, olha, o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo está falando com alguém aqui, está falando da intenção do seu coração, está ministrando nessa noite a você. Talvez você não está compreendendo, não é? Você não está vendo, assim como esses que estavam ali ouvindo o ensino de Jesus, quando Jesus diz, perdoados são os seus pecados, eles logo, não é, foram nos escritos, no ensino de Moisés, e ele diz, só tem um que pode perdoar pecado, e é só Deus, e ele está blasfemando. Ele blasfema. E Jesus, vendo, não é, a intenção do coração dele, Jesus, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico, levanta e anda? E Jesus, no verso 10, ele diz o seguinte, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, e disse, para perdoar pecados, e disse ao paralítico, 11, eu te digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. 12, ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Jesus, queridos, ele se revela assim como foi falado na profecia de Isaías, ele se revela como o Deus Todo-Poderoso, aquele que perdoa pecados, aquele que, não é, fez com que o paralítico saísse dali carregando o seu leito. E eu quero dizer nessa noite para você, esse mesmo Jesus que é Deus, esse mesmo Jesus no poder do Espírito Santo, aqueles que creem, pode ter, queridos, obstáculos, mas isso não impede você de crer, não impede você de prosseguir, não impede você de avançar, não impede você de seguir em frente. Podem ter os obstáculos, mas quando você avança manifestando a sua fé, Jesus, ele vê a sua atitude, e tanto ele perdoa pecados, como ele, não é, faz com que o paralítico saia andando. Então não fica razoando em seu coração. Elias, quando ele sobe lá no Carmelo, ele chega diante do povo e diz, olha, por que vocês estão cogitando, cocheando, não é, entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, é Deus. Se Deus é Baal, é Baal. Por que vocês estão divididos? Por que estão, não é, divididos nos pensamentos? Não fique dividido. Não fique cocheando entre duas coisas. Eu disse aqui outro dia, a sua palavra é sim ou é não. Ou você crê ou você não crê. Ou você participa, não é, desta obra de Cristo na terra, ou você não participa. Ou você participa, não é, das coisas que são celestes, sobrenaturais nessa terra, capaz, não é, de fazer você transpor grandes obstáculos. Ou você é detido pela sua falta de crer. Então não tenha um coração dividido. Não é um cristão, um crente em Cristo Jesus, não tem um coração dividido.
E você pode sair daqui transformado, curado, perdoado, salvo. Pastor, fui tão machucado. Jesus é aquele que te cura. Ah, pastor, aquela pessoa fez assim, assim, assim comigo. Mas Jesus é aquele que perdoa. Amém? Você não precisa viver, queridos, nas pegadas daqueles que te machucaram. Você pode viver, não é, nas pegadas de Jesus pela fé. Não venha para a casa de Deus sem nenhuma expectativa. Aqueles que venham com fé, eles terão respostas. Sabia disso? Às vezes você chegou aqui, entende? Veio com esperança, veio crendo, da porta que já se abriu. Você vem com fé, e você vai sair daqui com o resultado. Jesus estava ali na casa, como ele esteve em muitas outras casas. Um dia Jesus estava na casa de Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta chegou para Jesus, disse: olha, há tantas coisas para fazer na casa de Jesus, há tantas pessoas aqui, fala para Maria vir me ajudar. E Jesus diz: Marta, 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 Maria escolheu uma melhor parte. A melhor parte, gente, é ouvir o que Jesus tem para dizer para você nessa noite. A melhor parte. Escolha a melhor parte. Não fique cogitando, não é, no seu coração entre aquilo ou aquele outro. Escolha a melhor parte, escolha crer. Escolha aceitar, não é, o Evangelho de Jesus. Escolha aceitá-lo. Escolha viver para Ele. Escolha dedicar a sua vida a Ele. Escolha dedicar, não é, os seus negócios a Ele. Escolha a melhor parte. Tem gente detido pela multidão. Multidão de coisas que estão ao nosso redor. Jesus mesmo, ele disse que a semente que caiu entre os espinhos foi sufocada. Não cresceu. Ela queria até crescer. Ela se esforçou para crescer, mas foi sufocada e não pôde dar frutos. Escolha a melhor parte. Se entregue a Jesus 100%. Faça como esses 4 amigos, 4 homens. Se eu tenho que subir ao monte, se eu tenho que subir em cima do telhado, se eu tenho que vir de uma longa distância, pague o preço. Pague o preço. Você hoje está ouvindo o Evangelho, porque homens como Isaías, que foi cerrado pelo meio,
Jesus que foi morto na cruz. E tantos outros que deram a sua vida para que pudéssemos desfrutar hoje do Evangelho. Que pagaram o preço, que dedicaram as suas vidas. Mas há uma recompensa. Há uma recompensa. Há uma recompensa para aqueles, não é, que têm fé, para aqueles que se agarram, para aqueles que têm esperança. Há uma recompensa. A recompensa, queridos, que ao descerem, não é, o paralítico onde Jesus estava, os seus pecados foram perdoados. Ele podia até não sair dali andando, mas os seus pecados haviam sido perdoados. A salvação chegou, não é, na sua vida. Ele foi salvo porque os pecados lhe foram perdoados. Mas como resultado, queridos, do perdão, vem também, queridos, a bênção, a provisão, a prosperidade na vida daquele homem. A partir daquele momento, ele saiu carregando o seu leito para uma nova vida. Então é isso que Jesus faz. Ele perdoa os seus pecados. Ele te dá uma nova vida para que você possa viver, experimentando o que é novo. Então, se você tem fé, e eu digo que a fé, queridos, vem quando você ouve o Evangelho. Hoje, ao lermos a palavra, o Evangelho, você pode crer na simplicidade, queridos, não é, do que foi lido. Leia e creia, porque o mesmo Jesus que atuou ali na vida desse paralítico é o mesmo Jesus que pode atuar agora na sua vida paralisada, na sua vida morta, trazendo você, não é, uma esperança para uma nova vida. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluia.